Eu quero falar nesta noite sobre a volta do Filho do Homem. Mateus capítulo 24, do verso 29 ao 44. Quem encontrou, diga amém. Amém. Todos encontraram? Amém? É uma leitura um pouco extensa, mas eu vou fazer questão de ler todos os versos. Eu gostaria que vocês me acompanhassem, por gentileza. O título fala, o sermão continua, a vinda do Filho do Homem. Verso 29 do capítulo 24 nos diz assim: E logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com um rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Verso 36. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E então o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Quantos podem dizer amém? Feche os teus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos nesta noite por tudo quanto o Senhor nos proporcionaste, ó Pai. Por tua presença tão gloriosa, desde o início deste culto, Pai. As oportunidades que aqui foram dadas, ó Pai, a gente pode sentir a alegria do teu Espírito sobre nós. Chegou o momento de ouvirmos a tua palavra. Fala conosco, Pai. Orienta-nos, ó Senhor. Leva todo pensamento cativo à tua presença e cumpre em nós o teu plano. Cumpre em nós o teu querer. Traga orientação, os esclarecimentos necessários para que saímos daqui alcançados, edificados e alicerçados por tua palavra. Pai Celeste, esta oração que fazemos e te agradecemos em nome de Jesus. A igreja diga amém. Amém. Podem se assentar, meus irmãos? Meus irmãos, eu gostaria de pedir a vocês um pouco da atenção, até um pouco a mais do que sempre vocês dão para este momento da palavra, entendendo a importância para este momento, porque nós estamos diante de um texto e de uma das mensagens que elas estão se esvaindo nos púlpitos das nossas igrejas. Hoje você se ouve muito pouco falar acerca da vinda
de Jesus buscar a sua igreja. E hoje eu me senti desafiado a falar sobre este texto, porque aqui no capítulo 24 de Mateus, a gente vai ver esse sermão profético, a gente vai ver esta mensagem para os fins dos dias. E é importante dizer aos irmãos que todos os estudiosos que estudam as profecias não apresentam um consenso quanto aos detalhes desses acontecimentos. Não existe consenso, segundo os estudiosos, acerca da leitura destas profecias e desses acontecimentos futuros. Mas de forma resumida eu quero apresentar aqui a vocês, de forma adequada, a sequência dos acontecimentos visualizado por muitos desses estudiosos. Eu fiz algumas anotações aqui, eu gostaria que vocês ficassem comigo. O primeiro consenso que existe entre os estudiosos é que o arrebatamento da igreja ele pode ocorrer a qualquer momento. Este é um ponto crucial. A qualquer momento vai dar-se este acontecimento, este arrebatamento, portanto, pode ocorrer a qualquer momento. A gente vai ver isso em 1 Coríntios capítulo 15, dos versos 51 a 58, 1 Tessalonicenses capítulo 4, dos versos 13 a 18. A segunda é que o líder das 10 nações europeias faz um acordo de 7 anos com Israel. A gente vai ver isso em Daniel capítulo 9, versículo 26 e 27. Terceiro, depois de 3 anos e meio, rompe este acordo que é feito por este líder. Quarto, muda-se para Jerusalém e coloca a sua imagem no templo. A ideia deste homem que se levanta como um líder para toda a humanidade, aonde ele vai colocar a sua imagem no templo. A gente vai ver isso, 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 3 e 4 e Apocalipse capítulo 13. Quinto, a gente vai ver o anticristo aqui começa a controlar o mundo e exige adoração e obediência de todos. Isto são consensos que norteiam entre os estudiosos. E o que a gente vai ver aqui? Que é nesse período que Deus envia uma grande tribulação sobre a terra. Mateus capítulo 24, verso 21. Outro ponto importante é que as nações ajuntam-se no Armagedon para lutar contra o anticristo e Israel. Mas vem o sinal da vinda de Cristo e se unem para lutar contra ele. Zacarias capítulo de número 12, Apocalipse 13, verso 13, 14, 19, versículo de número 11. Outro ponto importante é que Jesus volta à terra, derrota os seus inimigos e é recebido pelos judeus e estabelece, portanto, o seu reino na terra. Apocalipse capítulo 19, verso 11, e reina sobre toda a terra por 1000 anos. Eu falo isso aqui de forma resumida para que vocês entendam um simples layout, porque às vezes eu vejo que muitas pessoas têm dificuldade de entender alguns acontecimentos da vinda de Cristo por não fazer a leitura correta dos acontecimentos na ordem. E por que eu digo isso aqui? Eu fiz questão de ler, anotar, porque são muitas informações, para que vocês entendam que é real a vinda de Cristo. Muitas pessoas, parece que por esta promessa, por esta profecia, por esta mensagem estabelecida pelo nosso Deus, ela parecer estar tão distante. A gente vê quantas pessoas deixaram de acreditar, deixaram de confiar. Mas eu sempre digo isso: você crendo ou não, Jesus virá. Você esperando ou não, Ele virá, e virá buscar a sua noiva, virá buscar a sua igreja. Mas é uma mensagem que o Senhor nos faz para entendermos os acontecimentos dos fins dos tempos. Então, algumas coisas aqui vão acontecer, e é importante deixar claro que as profecias, ela não tem por objetivo entreter os curiosos. Existem muitos curiosos acerca das profecias bíblicas, mas a profecia bíblica não tem nenhum comprometimento com os curiosos. Não tem nenhum comprometimento. As profecias bíblicas, ela tem uma finalidade de encorajar os consagrados.
e que o Senhor nos encoraje aqui nesta noite, a guardarmos esta vinda, a este momento glorioso que Ele vem buscar a sua noiva e vem buscar a sua igreja. A finalidade é essa, de encorajar aqui os consagrados. Note que Jesus encerra esta sessão do capítulo 24 em seu discurso com 3 admoestações. Essas admoestações que Jesus traz, elas são práticas. E eu quero falar para vocês aqui porque Ele usa essas 3 admoestações usando 3 ilustrações. E é sobre isso que vou falar a vocês aqui nesta noite. Sobre essa ilustração que o Senhor usa. Porque Ele fala de um fim do tempo. Ele fala de alguns acontecimentos. Ele fala do que iria acontecer. Mas o Senhor, de repente, Ele conta acerca de uma história. Ele vai contar aqui, ele vai deixar claro que ninguém sabe o dia e nem a hora da vinda do Senhor, mas no entanto devemos estar atentos para os seus movimentos, para não sermos pegos de surpresa. Ele vem buscar a sua igreja. Ele vem buscar a sua igreja, Ele vem buscar a sua noiva. Olha o que diz o verso de número 32, balançou meu coração. Eu passei a tarde inteira lendo, escrevendo, fazendo anotações, e o Senhor ministrando algumas coisas ao meu coração, e eu quero trazer isso a vocês. Olha o que diz o verso 32, ele diz: aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Ele diz assim: igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que Ele está próximo às portas. Ele fala que a gente sabe fazer uma leitura do tempo, mas quando a gente como igreja sabe fazer essa leitura do tempo, nós como igreja também precisamos fazer esta leitura da volta de Jesus Cristo. Existe muita especulação sobre a vinda de Cristo, mas note que pessoas que não conhecem a Deus, eles tentam associar algum fato. Dou um exemplo, a gente vê isso na mídia, na grande mídia, um fato apocalíptico aconteceu, uma tragédia, eles tentam associar sempre isso aos fins dos tempos. Mas quando a gente olha para o livro do Apocalipse, Apocalipse é revelação, é descortinar o véu, é abrir o véu, é mostrar aquilo, é trazer ao conhecimento de todos, e é esta objetividade de Jesus acerca deste texto. Ele deixa claro que ninguém sabe o dia nem a hora, mas é para a gente estar atento a estes movimentos, para não sermos pegos de surpresa. A primeira lição ou ilustração que Jesus traz é sobre a figueira. Diga comigo bem forte: a figueira. Ele traz a ideia da figueira e ele diz assim, Lucas 21, 29 é claro: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Olha, eu vou repetir este verso que Jesus diz: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá. Como assim o sol vai escurecer? Olha que a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e as potências dos céus serão abaladas. Portanto, ele disse assim: vede que a figueira e todas as árvores na Bíblia, ela fala algo tão interessante. Você vai ver isso em Lucas 21, 29. Ele diz que esta figueira, ela será... ela traz um grande entendimento para nós, mas ele diz assim: vede a figueira e todas as árvores. Na Bíblia, a figueira costuma ser uma apresentação de Israel. Essa figueira aqui, ela traz símbolo a Israel. Quando você olhar Jesus falando para essa figueira, outras referências bíblicas falando sobre a figueira, ele traz uma mensagem sobre Israel. Mas olha o que ele diz aqui
também que a figueira costumava ser a apresentação de Israel, e as outras árvores, nesse caso, representam as nações do mundo. Ele fala sobre Israel, ele fala sobre as outras nações do mundo. Israel é esta figueira, ele diz: estejam atentos, olhem para a figueira, olhem para Israel. Quer entender os fins dos tempos, quer entender os acontecimentos, olhe para Israel, olhe para as demais nações. É isso que o Senhor está trazendo aqui para nós como igreja. Olhe para Israel, olhe para as demais nações, e você entenderá os acontecimentos do fim dos tempos. Porque as pessoas não conseguem associar isso à luz do que a Bíblia Sagrada nos diz. E é bem possível que Jesus estivesse sugerindo aqui o nacionalismo crescente fosse um dos sinais dos fins dos tempos. Sabe, alguém que se levanta representando a nação. O Senhor traz isso. A gente está vivendo um movimento dentro da nossa nação. A gente nunca viu tantas pessoas amando a sua pátria como a gente vê nos tempos de hoje. A gente nunca viu ninguém como nos tempos presentes amando o Brasil e declarando amor pelo Brasil. Portanto, a nossa nação, eu falo, a gente precisa olhar para as árvores são as nações, a gente precisa olhar, a gente olha para Israel, sim, mas a gente também olha para as outras nações. É simples você ver o movimento das nações se movimentando de forma clara. E aí o Senhor diz para a gente fazer essa leitura: olhe para Israel e olhe para as nações. Olhe para Israel e olhe para as nações. Olhe para Israel e olhe para as nações. Porque Jesus disse, traz uma ideia aqui do nacionalismo crescente. Mas ele diz assim que nossa geração testemunha o prenúncio de tais eventos. A gente iria, portanto, testemunhar esses eventos. Mas a Bíblia é clara. Algo que eu quero trazer ao coração dos irmãos: nós não procuramos sinais. Sabe, muitas pessoas estão procurando sinais. A Bíblia diz para nós olhar os sinais, não estar à procura dos sinais. Existe diferença. Eu nunca vi tanto incrédulo falando sobre os fins dos tempos como nos tempos em que nós estamos vivendo. Eu nunca vi pessoas que não têm nenhum envolvimento com Deus e com a sua palavra e com a sua igreja tentando narrar ou entender os fins dos tempos como no tempo em que nós estamos vivendo. Então, nós como igreja não procuramos sinais, mas sim o nosso Salvador. Nós não estamos à procura de sinais, nós estamos à procura do nosso Salvador, do nosso Redentor, daquele que vive, daquele que disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, mas eu vou preparar lugar, para que onde eu estiver, vós estejais também. A gente olha para Jesus, a gente olha para Jesus, e existe um convite de Deus para nós aqui nesta noite. Olhe para Ele, meu irmão. Pare de olhar para os teus problemas, para os obstáculos da vida, para as barreiras, para os grandes conflitos nacionais e internacionais. Olhe para Jesus, olhe para Jesus, olhe para Jesus, pois Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Jesus pode vir buscar a sua igreja a qualquer momento, e que o Senhor nos encontre assim, adorando a Ele, quebrantado diante dEle, servindo a Ele, amando a Ele, servindo o próximo, entregando-se diante dEle. Ele disse: olhem para a figueira. Hoje existem tantos países aos olhos de tantas pessoas, mas para entender os acontecimentos do fim do tempo, olhe para Israel e olhe para as demais nações. Olhe para as demais nações. Jesus está próximo, Jesus está vindo, Jesus está vindo buscar a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia nos diz assim, que então Ele aparecerá no céu
O sinal do Filho do Homem, todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Verso 31 nos diz assim: ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma outra extremidade nos céus. Ele diz: aprendei sobre esta parábola da figueira. Ele vem buscar a sua noiva. Ele vem buscar a sua igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. De todas as extremidades, cristãos salvos, alcançados pela mensagem poderosa, de todas as extremidades serão alcançados por este Deus tão poderoso que nós servimos. A segunda ilustração que Jesus usa, a gente vai ver nos versos 36 a 42. Ele diz assim: porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E agora isso balança o meu coração, preste atenção nisso. Verso 37 nos diz assim: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Primeiro ele fala: olhai para as figueiras, olhai para a figueira e para as outras árvores. Depois ele diz assim, para que a gente entenda os dias de Noé. Diga comigo: os dias de Noé. Bem forte, diga: os dias de Noé. E como era nos dias de Noé? Se Deus falou para a gente olhar para os dias de Noé, você tem que fazer essa indagação. O que acontecia nos dias de Noé? Verso 37 nos diz: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Assim como não perceberam, Noé tem uma mensagem: se arrependam. Noé tem uma mensagem: está chegando destruição. Noé tem uma mensagem: ei, se arrependam, entram, existe uma mensagem a todos vocês. Mas a Bíblia Sagrada nos diz que eles têm outras preocupações. Então Noé e a sua família na arca ilustra o milagre de Deus em preservar Israel. Ilustra o milagre de Deus em preservar o seu povo durante esse tempo terrível que há de vir sobre a terra. Fala aqui de um período adverso. E a indagação que me vem é essa: o que impediu as pessoas de ouvir a mensagem de Noé e obedecê-lo? A gente precisa perguntar, ler a Bíblia e fazer perguntas para nós mesmos. Você viu, Samuel trouxe aqui a primeira mensagem, sabe, indagando a gente: quem que você se parece nessa história bíblica? Nos provocando. A Bíblia tem que nos provocar para sair de dentro de nós a essência daquilo que é para a gente viver diante de Deus. O que a Bíblia nos diz aqui? Que o que é que impede este povo? Existe uma mensagem de Noé para o povo entrar na arca. Está vindo destruição, vai acabar com tudo. Vai ser destruição, vai ter morte. Sabe, quem não entrar vai morrer, vai vir um dilúvio. Talvez eles não acreditem. Como assim vai vir dilúvio? Nem chuva tem ainda. Como? Não perceberam, não estavam percebidos para os acontecimentos, mas existia uma mensagem: que o Senhor levante uma igreja capaz de entregar a mensagem de Deus, independente se as pessoas vão ouvir ou não, se elas vão obedecer ou não. Cabe a nós como igreja a responsabilidade e o compromisso de entregar a mensagem de Deus, de entregar essa mensagem. Mas o que é que faz com que essas pessoas não ouçam e não obedeçam a mensagem de Noé? Eles tinham interesses comuns da vida. E eu gostaria que você redobrasse a sua atenção agora. Obrigado, Samuel. Eu
gostaria que você dobrasse a sua atenção para este momento. Eles tinham interesses comuns da vida. E quais eram os interesses comuns da vida? Comer, beber, casar e dar-se em casamento. Esta ocupação em comer, beber, em casar e dar-se em casamento fizeram com que estas pessoas não ouvissem e não obedecessem a mensagem de Noé. E aqui cai um alerta para todos nós, porque é legítimo a gente se preocupar com comer, com vestir, com casar e com dar-se em casamento. São coisas da vida. Mas a gente não pode fazer uma coisa e negligenciar a mensagem que o Senhor trouxe para nós. Ele disse, quer entender? Quer compreender a mensagem da vinda do Filho do Homem? Olhe para a figueira e para as árvores. Nos dias de Noé, olhe para os dias de Noé. As preocupações, meu irmão, vamos ser sinceros. O Marcelo começa a falar, mano, está acabando tudo, cara. Entra na arca, porque eu vou estar preocupado com outras coisas. Era isso, ocupações tomaram conta das pessoas de modo que elas não deram ouvido para a mensagem principal. Você está entendendo isso? Uma falta de perceber essa mensagem do Evangelho. Eu falo aqui com propriedade, nunca vivemos uma geração que negligencia tanto o Evangelho e a palavra de Deus. Sabe, a gente nunca viu pessoas que se dizem cristãos, que se dizem servos de Deus, que não vivem esta fé, que não professam a sua fé, que não vivem na essência aquilo que eles acreditam no seu dia a dia. Mas o Senhor disse, olhe para Noé, os dias de Noé, interesses comuns da vida, comer, beber, casar e dar em casamento, eles estavam preocupados com isso. E ao viver em função das coisas boas da vida, porque vamos ser sinceros, comer e beber, casar e dar-se em casamento, está aí o resumo da vida, irmãos. Comer e beber e dar-se em casamento, a construção da família, está aí a essência da vida. Mas ao viver em função das coisas boas da vida, eles perderam o melhor, que era o quê? Está dentro da arca. O melhor não é o comer e nem o beber e nem o dar em casamento. O melhor na época era estar dentro da arca. Você está entendendo? Hoje, o melhor para nós não é comer e beber e dar em casamento, é estar com o Senhor na eternidade. Esse é o melhor para nós. E a gente não pode ficar de fora. A gente não pode ficar de fora. A gente não pode ficar de fora. Existe uma mensagem de Deus para nós, a vinda do Filho do Homem. Ele vem, eu repito esta frase e digo, você crendo ou não, Ele vem, você esperando ou não, Ele vem. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É muito perigoso vivermos absorvidos com as coisas da vida, a ponto de esquecer que Jesus está voltando. Os homens estavam absorvidos com as coisas da vida. Com o quê? Com comer, com beber, com vestir, com casar, dar-se em casamento. Isso absorveu a vida deles. E vamos ser sinceros, que por mais que as nossas necessidades sejam latentes, a gente só tem o preenchimento quando estamos em Cristo. Quando estamos nele, quando vivemos a essência dele, quando entendemos que ele está voltando e não há nada que vai nos absorver de tal modo que a gente se esqueça do que é mais importante, que Jesus está voltando. Oh, meu irmão, minha oração nesta noite é que caia um quebrantamento sobre nós, é que caia uma unção de quebrantamento sobre nós. A gente precisa de muitas coisas, precisa. Mas eu quero entrar. Eu quero que quando Ele vir buscar a sua noiva, estejamos junto com Ele, arrebatados e nos encontrarmos com Ele nos ares,
dar-se-á o rapto da igreja, nós estaremos com Ele. E lá não haverá choro, lá não haverá dor, lá não haverá pranto, lá não haverá mais essas coisas que nos afligem nessa esfera física. Lá nós adoraremos, lá nós exaltaremos, lá nós glorificaremos o nome dEle para todos sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Não podemos deixar ou viver absorvidos com as coisas desta vida. A competência é nossa, a responsabilidade é nossa de administrar tudo isso, mas de olho naquilo que é prioritário, naquilo que é prioridade. Ele vai vir, 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 e eu vou estar com Ele. A terceira ilustração, e eu encerro aqui, que Jesus utiliza, a gente vai ver dos versos 42 a 44, quando Ele diz assim: vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Verso 44. Por isso estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Ele usa a primeira linguagem, a primeira ilustração, melhor dizendo, da figueira e das outras árvores. Depois ele usa os dias de Noé. E agora ele fala sobre o ladrão no meio da noite. Diga comigo: o ladrão no meio da noite. Uma mensagem: vocês estão sob aviso, estáis apercebidos para este acontecimento. E sabe o que eu acho interessante? Que Jesus usou Noé para advertir que os homens não sabiam o dia em que Jesus viria, certo? Diga comigo: o dia. Forte, todo mundo: o dia. Então Noé traz uma mensagem: vocês não sabem o dia, certo? Mas o ladrão, ele fala a hora. Enquanto Noé traz a mensagem: ei, vocês não sabem o dia, entra na arca, salvem-se, entrem na arca, vocês não sabem que dia. E Deus é tão sábio, porque se fosse no dia tal, na hora tal, o povo é sempre espertão, né? Não, eu estou indo para dentro. Vai ser 7 horas, então eu chego lá umas 6 e pouco, vou aproveitar a vida. Mas vocês não sabem o dia. E não só o dia, vocês também não sabem a hora. Porque ele fala a linguagem do ladrão. Ele usa a imagem do ladrão para advertir que eles não sabem a que hora ele há de vir. Deus é tremendo, irmãos. Deus é tremendo. Não sabem o dia, não sabem a hora. Aí ele traz a ideia do ladrão. O ladrão que vem à noite. Estejam apercebidos, porque você não sabe a que hora que há de vir o seu Senhor. Considerar isto, porque se você soubesse, você trancaria, você fecharia tudo e tal. Jesus é tão lindo nas suas explicações aqui, irmãos. Porque se eu sei que alguém vai entrar na minha casa, eu vou trancar, eu vou meter cadeado, eu vou colocar alguma coisa na porta, eu vou fazer o que for, mas eu não vou deixar entrar dentro da minha casa. Esses dias roubaram o carro do Dudu, ficou lá na espreita, toda hora na janela. Mas só depois que roubaram. O step, né, Dudu? Porque a gente não sabe o dia, a gente não sabe a hora. Jesus usa esta ideia para que a gente esteja atento. Esteja atento, a gente não sabe a que hora que vai vir e que vai ser arrombado essa casa. Por isso estáis apercebidos também. Por quê? Porque a gente não está apercebido para este momento. Jesus vem. A vinda do Filho do Homem virá.
virá buscar a sua igreja numa hora e num dia em que nós não sabemos. Pode ser hoje. Hoje pode ser o dia. Daqui a alguns minutos pode ser a hora. É sempre atento, é sempre sobre aviso. Que nós como igreja, eu sempre digo isso aqui, nós acabamos de nascer, essa igreja está em 4 meses de existência, mas que a essência da marca dessa igreja seja o evangelho, seja a palavra de Deus, seja o que diz as escrituras, que a gente, ao vir, fazer uso deste púlpito, a gente possa dizer: assim diz o Senhor, acerca da sua palavra. Porque a gente não sabe o dia, a gente não sabe a hora. É tempo de entrar na arca. É tempo de preservar e guardar a sua vida, salvaguardar a sua vida, a sua casa, a sua família. O ladrão está a ponto de querer entrar dentro da casa e muitas vezes a gente está desapercebido. Vocês não sabem a que hora que ele há de vir. Saibam que Jesus está vindo. Vigiem, estejam preparados. Dudu colocou alarme depois, né, Carol? Colocou alarme, colocou um step melhor. Que a gente esteja atento. Jesus está vindo para buscar a sua igreja. E é legal que Jesus usa coisas do nosso dia a dia, Dudu. São coisas do nosso dia a dia, para mostrar como vai ser a sua vinda. Como vai ser Ele vindo buscar-nos. Como vai ser Ele vindo de encontro a nós. Mas Ele vem. A vinda do Filho do Homem virá. Num dia e numa hora em que a gente não sabe. Fiquemos em pé, meus irmãos.